Olá, queridos, bom dia, boa semana. Que a presença poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, guardando os teus passos, te trazendo livramento, em nome de Jesus. Que esse início de semana seja marcado pela presença dEle, pela nossa consciência de que somos necessitados do Senhor. Quero pensar com você na manhã de hoje acerca de dessensibilização espiritual, coletiva, afetiva. De um modo geral, eu quero falar com você sobre esta frieza coletiva que já estava prevendo a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Querido, frieza coletiva é quando o coração da sociedade ele adoece, ele se embota. É quando o coração da sociedade perde a sensibilidade daquilo que é real. Um tempo de corações frios, um tempo em que nós estamos vivendo e, infelizmente, a palavra de Deus está se cumprindo. Nós vivemos numa época de grandes avanços tecnológicos, isso é fato, mas também de grandes perdas humanas. Nunca se falou tanto em conexão, mas nunca estivemos tão desconectados uns dos outros. Pais desconectados dos filhos, filhos conectados com o intocável, mas que de certa forma traz um prejuízo real na vida destes filhos. Queridos, olha que coisa terrível. Uma sociedade que assiste à dor, uma sociedade que é espectadora de violência, de miséria, de corrupção, de injustiça. E isso tudo como que quem muda o canal de televisão. O sofrimento virou notícia, a maldade virou entretenimento e a empatia virou raridade. Podemos chamar isso de dessensibilização coletiva, de frieza espiritual e etc. É quando o coração da humanidade ele perde a capacidade de sentir. O mal se torna normal. A dor do próximo já não incomoda mais e incomoda cada vez menos. E o pecado deixa de causar arrependimento. O que significa esta frieza coletiva? Exatamente isso, se perdeu a sensibilidade. As pessoas têm se tornado frias, duras, indiferentes. O que está acontecendo é que a sociedade ela está se acostumando com o erro. Coisas que antes nos escandalizavam, hoje são tratadas com naturalidade. O pecado virou piada, a violência virou rotina e a imoralidade virou cultura diante dos nossos olhos. Romanos capítulo 1, versículo 21 a 22 diz assim: Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nós estamos perdendo a capacidade de nos escandalizar com o pecado e de nos compadecer com a dor do próximo. Há uma relativização do evangelho. Aquilo que era pecado não é mais pecado nesta geração, não é mais pecado dentro do contexto que nós temos enxergado hoje. E o que causa isso? Em primeiro lugar, a exposição constante ao mal. Devemos tomar cuidado com as telas,
com aquilo que os nossos filhos veem, com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, porque os olhos, diz a palavra de Deus, são as janelas do nosso corpo. Mas todos os dias nós somos bombardeados e permitimos que os nossos filhos sejam bombardeados por imagens de tragédias, escândalos, violência, sexo, morte, drogas. Nosso cérebro acaba se acostumando e aquilo que deveria gerar compaixão passa a não causar mais reação nenhuma. Também a perda dos valores espirituais e familiares. Hoje isto é tido como errado. Como diz a palavra, chamam bem de mal e chamam o mal de bem. A perda dos valores espirituais e familiares, queridos. A sociedade se afastou de Deus e quando Deus sai do centro, o amor se esfria, o respeito se perde, a humanidade se desumaniza. E o egoísmo, vivemos para o eu. Tudo gira em torno do prazer, da aparência e do sucesso. E quando o eu cresce demais, o outro desaparece. E a ausência de comunhão verdadeira, as pessoas se encontram, mas não se conectam. Conversam, mas não se escutam. Estão juntas, mas ao mesmo tempo estão sozinhas. Efésios 4, 18 e 19 diz assim: tendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Olha só os sintomas desta doença espiritual. Como é que eu reconheço que uma sociedade está fria, insensível? É quando o erro ele é muito mais aplaudido do que o acerto. É quando o noticiário se enche, repercute aquilo que é errado sendo aplaudido, enquanto que aquilo que é certo é silenciado. É quando a dor do outro se torna motivo de piada. É quando a mentira é considerada esperteza. É quando o pecado ele é motivado pelo orgulho. Quando as pessoas não se sentem mais culpadas, apenas querem se justificar. Quando o sofrimento ele acaba se tornando normal. Tudo isso revela um coração doente e infelizmente essa doença ela é contagiosa. Ela se espalha pelas redes sociais, pelas músicas, pelos noticiários, pelos exemplos que vemos e seguimos. Ou por que não dizer pelos maus exemplos. Há uma consequência na vida, há uma consequência na sociedade, uma sociedade desensibilizada. Isso vai gerar muito mais violência porque a vida perde o valor, muito mais corrupção porque a consciência se cala, muito mais vício porque a alma tenta preencher o vazio e muito mais solidão porque as pessoas se fecham, mais frieza espiritual porque o amor de Deus ele é substituído pela indiferença. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos, sem afeto natural, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. Irmãos, esse texto ele descreve com precisão os dias em que nós estamos vivendo. O amor está se esfriando, a sensibilidade está morrendo, mas ainda há esperança. Não podemos desanimar, esmorecer a nossa fé, aquilo que cremos. De alguma forma, temos o poder como sal, temos o poder de trazer o tempero, o equilíbrio. Voltar ao primeiro amor seria a chave para tudo isso. Nós precisamos buscar novamente o toque de Deus, o calor do Espírito Santo, o brilho da compaixão. O Senhor ele diz lá em Apocalipse 2, de 4 a 5, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Só o amor de Deus pode aquecer o coração gélido. Precisamos
praticar a empatia, é hora de sentir novamente a dor do outro, de ajudar sem esperar recompensa, de ouvir, de abraçar, de chorar junto. Empatia é o remédio contra a indiferença. Precisamos viver uma fé ativa. Fé não é só acreditar, mas é agir. Tem que cair para a esfera da ação, é transformar o ambiente, é ser luz nas trevas, é ser sal que impede a proliferação da podridão, da corrupção. A verdadeira fé nos devolve a sensibilidade espiritual. Precisamos de fazer tudo isso, precisamos cuidar do que entra pelos nossos olhos e ouvidos, precisamos reeducar os nossos sentidos. O que alimenta a mente molda o nosso coração. Evite aquilo que endurece, que obscurece a sua visão espiritual, o seu amor. Busque o que edifica. Comece lendo a palavra de Deus. Ouça o que traz paz. Conviva com quem espalha amor. Valorize a comunhão. A cura começa no encontro. Família, igreja, amigos. Esses são os lugares onde o coração volta a pulsar novamente, a ganhar vida. Fuja desse isolamento, dessa desconexão. Não há sensibilidade fora da comunhão, querido. Ezequiel 36, 26, a palavra diz: e vos darei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Queridos, o mesmo coração que se endurece com frio, esse frio do mundo, pode ser aquecido pela chama do amor de Deus, do amor de Cristo. Em nome de Jesus, eu te convido a orar neste momento. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e diante de uma palavra tão verdadeira, tão dura, que muitas vezes nos assusta, mas é a realidade. Nós te pedimos neste momento, Senhor, aqueça o nosso coração. Restaure em nós a sensibilidade que o mundo quer apagar. Devolva-nos, Senhor, o amor, nos faz retornar à essência do primeiro amor, a compaixão e o olhar de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, num tempo de tamanha frieza coletiva, nós estamos aqui e nos dispomos a fazer diferente. Mas entendemos que este também é um chamado a um despertamento espiritual coletivo da tua igreja. Quando o mundo esfria, o Senhor é aquele que procura corações que ainda queimam por ti. Que sejamos estes, em nome de Jesus. Amém. Querido, se o amor de muitos esfriou, que o seu amor não chegue nesta situação. Se você está nessa condição, que o teu amor volte a aquecer. Se a sociedade perdeu o sentido, que você seja o reflexo da sensibilidade de Cristo. Olha só, Marcos 1,41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E Deus quer fazer o mesmo com você nessa manhã. Tocar o seu coração e reacender o amor que transforma. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, que nunca venhamos nos acostumar com o mal. Que nunca venhamos nos tornar indiferentes à dor do nosso próximo. E que tenhamos sempre a sensibilidade de amar como o Senhor amou, servir como o Senhor serviu e perdoar como o Senhor perdoou. Obrigado por nos perdoar, por nos aceitar. Obrigado por nos tornar teus filhos. Que sejamos essa verdadeira família de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Fique com esta reflexão para o começo dessa semana. Que Deus te abençoe e até amanhã. Bom dia.